Jogo de cintura. Instante. Eu tenho sensação de saudade. Não é coisa pequena, não. Mas não tem nome, não tem rosto. Sinto quando pisco lentamente e imagino. Vou longe, longe. Aqui mesmo da solidão da janela. Esse poema é de quem, Dani? Este poema é de Márcia Carneiro, chama-se Instante, do livro Elas Escrevem. E é assim que começa o Jogo de Cintura de hoje. O tema veio por sugestão de Fabiana Sparrenberger, Mulheres, Mães Invisibilizadas. E esse tema surge a partir de uma coluna da professora universitária e advogada Bernadette Schleder dos Santos. O título é Mães Atípicas. Ela fala das mães que não têm rede de apoio e que, aliás, não são só mães biológicas ou adotivas, né? Elas são também avós, irmãs, madrinhas. A professora Bernadette parte da história de Paola. Veja bem, uma mulher de 39 anos que morreu e ninguém soube, além do filho autista não verbal. O caso foi na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas. O menino ficou 12 dias ao lado do corpo da mãe. Ela relembra, a professora, na coluna, relembra também o caso de Ilza e Breno. A mãe sofreu uma parada cardíaca fatal e o Breno, que era tetraplégico e tinha paralisia cerebral, não teve ninguém para alimentá-lo durante um longo tempo. Os corpos de mãe e filho foram encontrados já em decomposição. Sobre Santa Maria, a professora na coluna relata a experiência de um juiz que havia ficado muito mal ao visitar uma família na periferia em que uma senhora idosa, mãe de 4 filhos adultos e acamados, cuidava de todos numa situação de muita miserabilidade. Para receberem o benefício assistencial, eles precisavam ser declarados incapazes, né? Mas aqui nós partimos da pergunta, aqui no programa hoje para discutirmos, nós partimos da pergunta, né? O que iguala Paola, Ilza e essa senhora na periferia de Santa Maria? Nenhuma delas divide os cuidados com a figura paterna e nem mesmo conta com rede de apoio. A professora Bernadette aí nos deixa outras perguntas. Quando a curatela também vai ser compartilhada e não relegada apenas a uma figura feminina que, afinal, também precisa de cuidados? E ela deixa outra pergunta. Quem cuida de quem cuida? E por que, né? Por que só mulheres? Eu estou aqui hoje com Daniele Bressan e Daniela Minello. Gurias, muito obrigada por encararem junto aqui este desafio de falar desse tema. É um tema bem complicado, né, meninas? E para todos que estão nos acompanhando, porque nós mulheres estamos acostumadas, a gente vem de uma geração em que a figura materna era a responsável, né, pela questão da educação, pela questão do alimento, pela questão do lar. Só que isso tudo já mudou muito. Só que ainda nós temos comportamentos iguais à época dos nossos avós, à época dos nossos pais, em que sim, nós somos invisíveis. Porque isso está normatizado dentro da sociedade, de que tem competências que são apenas para a mulher. E eu, escutando o que tu falava, Carla, coincidentemente, eu conheço algumas pessoas que trabalham onde eu moro, e com vizinhos e amigos, e a gente vê a invisibilidade, e isso já se tornou assim uma norma, de pessoas que, por exemplo, eu conheço uma menina que tem 35 anos, e ela tem 4 filhos, né? E ela simplesmente me disse assim, eu disse, tá, mas e o pai dessas crianças? E ela disse assim, não, o pai eu quero ter distância, porque ele nunca assumiu os filhos. Ou seja, ela assumiu aquilo ali, e ela não vai atrás. E ninguém faz nada por isso. E eu fiquei muito indignada, porque eu disse assim, como assim? Mas e tu tens ajuda de quem? E ela disse, não, eu não tenho ajuda de ninguém. Eu trabalho e quando não tem, eu explico para os meus filhos que a gente não tem o alimento. Então, desde coisas assim que estão à nossa volta, como dessas pessoas que, às vezes, essas redes de apoio, quem são, na verdade? São as pessoas próximas, mas às vezes a miserabilidade é tão grande na volta dessas pessoas que são invisíveis, que eles também são invisíveis. E aí, como chegar, né? Então, eu acredito que esses projetos, todos os projetos, porque é muito fácil a gente morar no centro, né?
onde tem acesso a tudo, onde a gente tem acesso a estudo, onde a gente tem acesso à alimentação, onde a gente tem acesso à informação. E aí muitas pessoas dizem assim, sim, tu vai ajudar, mas quem deu a opção para ela ter 4 filhos? Quem deu a opção para ela não parar mais de ter filhos? Eu digo, não é uma questão de opção. Às vezes a ignorância é tão grande que ela não tem nem forças de ir a um posto público de saúde para ir lá e fazer um acompanhamento para não ter mais filhos, como o uso de anticoncepcional, etc. e tal. Então a gente vê assim aqui a invisibilidade, às vezes é debaixo do nosso nariz, dentro da minha casa, e daí ela disse assim para mim, se todas as pessoas fossem boas, do bem como a senhora, o mundo estaria diferente. Ela me manda uma mensagem assim, eu disse, mas caramba, é o mínimo que a gente espera que os seres humanos escutem. Vem uma pessoa trabalhar na minha casa, eu quero saber a história dessa pessoa. Porque ela não simplesmente ela está lá como um robô, ela não vai ali para fazer como uma máquina um serviço. Me interessa saber sobre a vida dessa pessoa, por que ela está nesse trabalho, como que ela lida, que história de vida é essa. E as pessoas não têm esse interesse, Carla. Então, essa invisibilidade, ela começa desde com as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa para trabalhar, as pessoas que vão lá e que varrem o prédio onde tu mora. E a gente não dá voz, a gente não permite a escuta para essas pessoas. E no momento que a gente se coloca no exercício da escuta, a gente descobre histórias assim, que não estão distantes da gente. E aí sim, tu tens que te colocar numa posição, tu és responsável por essas pessoas também. E a gente faz o quê? Muitas vezes a gente não quer saber dessa história, porque é muito triste, e aí a gente acaba assim, não, nem me conta. Só que a gente precisa o quê? A gente precisa dar visibilidade. E eu acredito que são ações de prestar atenção, por exemplo, um vizinho, a história de um vizinho. Às vezes a gente só simplesmente para conversar, tomando um chimarrão, e a gente fica sabendo histórias assim, terríveis, né? Ou de alguém, ou de que tu conheça alguém e que está nessa situação e que muitas vezes, gente, isso é um absurdo e não é uma vez, não são 2 casos, não são 3, não são 5, não são 10. Todos os dias a gente fica acompanhando pelas mídias pessoas que estão abandonadas. E às vezes as pessoas abandonadas, não apenas a mulher, né? Mas as pessoas abandonadas estão dentro, próximas da nossa família. E a gente não dá visibilidade, a gente não dá voz, a gente não dá escuta. Só um detalhe, Dani, agora que eu lembrei, para quem quiser buscar a coluna da professora Bernadette, está no diário aqui de Santa Maria, no dia 7 de junho. Tá, pessoal? Mães atípicas. Riquíssimo esse ponto de vista da Dani, com tantas experiências já vividas, né, junto a esse olhar, né, lançando esse olhar junto a essas pessoas. E Dani Bressan, agora, para quem nos escuta, eu estou agora falando com Dani Bressan, não Minello. Como é que tu vê essa questão, Dani? Como é que tu transita entre essas questões? Porque, na verdade, assim como eu, tu não és mãe, não, né? Somos. Mas isso não nos exime de ter essa empatia e de conviver. Eu sou tia, por exemplo, sou madrinha, não sei como é que é a tua experiência. Eu tô ouvindo a Dani falar agora, boa tarde, né, em primeiro lugar, né, eu nunca dou boa tarde, sabia que eu nunca dei boa tarde, mas a gente tá na tarde, mas pode estar na madrugada. Noite, na madrugada. Pode estar em todos os lugares que vocês quiserem. Bom tudo, então, para vocês. Bom tudo, bom dia. Bom tudo, você. Bons dias. Bons dias, bons tudos. A invisibilidade, e nessa questão materna, principalmente, é aquela ideia que eu sempre digo para as pessoas que moram sozinhas, né, que são sozinhas, e que não tem nenhum parente muito próximo, e próximo eu digo próximo mesmo, né, ao lado, né, 1 ou 2 casas depois, na mesma rua, nós temos que ter um olhar para essas pessoas, né, porque alguém conhece essa pessoa, ela não é invisível ever, né? Ela não é uma pessoa invisível na sociedade para sempre, né? Em qualquer circunstância. Alguém conhece, ela já foi ao mercado, ela já foi a uma farmácia, ela mora reside dentro de algum ambiente, e alguém conhece, então essa invisibilidade. E é isso que me preocupa, porque o que me parece é que falta um pouco mais de solidariedade nesses casos, de tu perceber, bom, eu vejo que ela é uma pessoa sozinha, eu vejo que não tem ninguém à volta dela. Oferece, né? Oferece, olha, qualquer coisa tu precisa, tá precisando de alguma coisa, tu tem para quem ligar se precisar, porque eu acho que é uma coisa tão importante, porque deve ser muito desesperador, eu fico pensando, que se te acontece alguma coisa, tu vai ligar para quem? Se tu precisa de alguma coisa, tu vai ligar para quem? Né? E pior ainda, acontece e ninguém fica sabendo, que é o caso dessas 2 senhoras que foram relatados, os casos, né, que foram relatados dessas 2 senhoras. Então, é uma preocupação, porque há pessoas que são sozinhas, são solitárias,
e aí, embora elas tenham os filhos, se torna invisível não só o trabalho delas, né? Que é um trabalho invisível, né? Por exemplo, é evidente, tu é mãe, tu vai cuidar do teu filho, deu, tá resolvido? Acho que é isso, né, que se pensa. E é natural, assim como não é natural nós olharmos um homem, um pai, como se diria, um pai solo. Um pai que cuida, parece que é visto com espanto. A mãe é algo naturalizado. Naturalizado, justamente. É normal, ou seja, é a tua obrigação, vai lá, teve o filho, vai cuidar, não é verdade? E é importante que a sociedade se mova nesse sentido, porque a pessoa ali é uma pessoa que não tá... Porque se é ela sozinha, vai precisar do cuidado igual, naturalmente, mas se é ela sozinha, não há ninguém que dependa dela. Mas olha esse menino, né? Um caso de autismo não verbal, né? E mais um caso aí de paralisia cerebral. E tetraplegia. Então, a pessoa ela não está sozinha. Existem outros que dependem dela. Mas as que dependem dela nesses casos é uma coisa extrema, né? São pessoas que têm condições limitadas. E por isso, né? Não é por isso. Mas aí acontece como aconteceu. Então, o cuidado que nós temos que ter, nós, na sociedade, de forma geral, nós conhecemos alguém, olha, tá sozinho, e claro, nós temos um tema específico, que é a questão materna, que é a questão da mulher, mas para qualquer pessoa que a gente conheça que está sozinha, eu, por exemplo, trabalho com muitas pessoas que moram sozinhas em Santa Maria, que não tem nenhum parente próximo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, um olhar que a gente tem que ter. Estudantes, Dani? Professores mesmo, né? Professores que moram sozinhos aqui. Então, é um olhar que a gente tem que ter, um cuidado, que a gente, olha, tá precisando de alguma coisa, ó, pega o meu número, qualquer coisa que tu precisar. Se eu sempre digo, se eu não puder ajudar, eu ligo para alguém que possa. Claro. Né? Por exemplo, esses dias eu estava já em Lajeado e uma moça me liga de lá, conhecida, que precisava de agasalho, precisava de mantimentos, que ela estava numa situação de desemprego, enfim, que tinha ido ao Farrezão, não tinha conseguido o agasalho lá, que já tinham levado. Eu digo, não, olha, estou em Lajeado, mas eu vou pedir aí. A mãe me ajudou até, minha mãe. Aí eu disse, olha, nós temos que dar um jeito aí, vamos resolver. Porque tem como. É o que eu penso, entendeu? Tem como. Tem como. E a tua experiência em relação a mães, por exemplo, temos aqui sinal do Fernandinho, 2 minutos para o intervalo, mas dá tempo dessa pergunta ainda. Essa questão da mãe mesmo, essa mãe solo, essa mãe atípica, que não tem rede de apoio, tu fazes parte de rede de apoio de alguma mãe? Não faço. Tá aqui a possibilidade, né? Se abrindo. Não faço mesmo, não faço parte da rede de apoio de nada. Eu não apoio ninguém. Tá, mas tu acabou de falar Tem como, né? desses amigos dos quais, né, tu te coloca à disposição. Sim, sempre. Eu não sei se eu digo assim, eu não faço parte de uma rede de apoio específica, mas eu posso ser uma rede de apoio se alguém precisar, né? Que fica a dica, quem está nos ouvindo e nos assistindo. Mas com o maior prazer, se eu não posso ajudar eu mesma, né, fisicamente, em loco no local, que nem eu brinco, a gente consegue alguém. Sim. Tudo se dá um jeito. Pois é. Eu fiquei pensando agora na pergunta que né? Quem cuida? Quem cuida de quem cuida? É fácil a gente falar quem tem essa clareza, né? Um pouco, né? De discernimento para pensar que a gente precisa desse autocuidado, desse amor próprio, né? O cuidado de si. Mas tem pessoas que não sabem. E não tem como, tem gente que não tem como. Não tem nem como. A autoestima é a última coisa que pensam na face da terra. E aí acabam fazendo o quê? Descontando nos próprios filhos, né? No cuidado do filho. Mas eu fico pensando assim, ó... Descontando no sentido de fazer só aquilo da sua vida. Fazer só aquilo da sua vida. E quem cuida da gente, né, na verdade? Daí eu fico pensando, Daniela, tendo estudo, tendo o mínimo, né, de clareza sobre se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro, né? Como é que eu vou cuidar de 2 crianças? Eu busco ajuda a partir do meu conhecimento, que é ler, que é fazer uma atividade física. Mas e quem não tem acesso a isso? É muito simples Daniela, falar na posição que eu estou. Sim. Tendo tido acesso a estudo, tendo acesso a uma alimentação todos os dias, tendo acesso à informação. Mas e essas pessoas que a gente está falando de fato?
sendo mãe de 2 meninos, mas tendo essa rede. Mas tendo essa rede de apoio, seja de amigos, seja da minha formação, que me proporciona pensar o que eu faço para me cuidar, mesmo que alguém não me cuide, né? Vamos para o intervalo e logo mais nós aprofundamos esse tema aqui, mães atípicas. Eu quero saber mais da experiência Mas eu aceito da teu Dani. cuidado, Dani. Olha, tu já tem 2. Ó, Olha aí, Tá ó. aí, pronto. Férias de julho, Dani. Já Bressa. voltamos. Dani. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa que hoje tem como tema Mães Invisibilizadas ou Mães Atípicas, copiando aí do título do artigo da professora Bernadette Schleder dos Santos, do dia 7 de junho deste ano aqui no Diário. Ela que falou sobre essas mães que não são só biológicas, que não são só adotivas, mas que são também, muito frequentemente, avós, né? São tias, são madrinhas, são mulheres cuidadoras e que não têm a figura masculina e nem uma rede mais ampliada. E trouxemos aqui num primeiro momento casos tristes, extremos aí, que aconteceram em Minas e que acontecem, por exemplo, aqui na periferia de Santa Maria, né? Este caso da senhora. E uma coisa que é muito importante a gente enaltecer aqui, gurias, é que justamente a gente tem acompanhado pelas redes sociais, pelas informações, né? Que agora é mais acessível, né? Que vem por vários meios, né? Pela internet, pela televisão, pela rádio. E a gente vê assim, como tem aumentado o número de violências dentro de casa com relação às crianças, de mães matando os filhos,
pais matando os filhos. Ou seja, não tem, eles não têm essa rede de apoio, porque o estresse chega a um ponto tão grande que se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? Eu falo isso para vocês, que tem momentos assim que a gente fica sobrecarregado, porque tu trabalha em casa, tu tens que educar os teus filhos, é o mínimo, eles precisam da tua presença ali no tempo, o tempo da criança, é o tempo da pausa, eles querem te mostrar uma prova. Essa semana o Francisco disse assim, mamãe, eu quero que tu olhe essa pastinha das minhas provas. Ai, que amor. Eu tinha 5 minutos e ele tinha umas 30 provinhas. Ele tinha juntado, assim, todas as provinhas, desde o início do ano, os trabalhinhos, e ele queria aquele meu tempo, e eu tinha 5 minutos e eu disse, meu Deus, chego atrasado, olha as provas do meu filho, o que eu faço? Olha as provas. Eu respirei fundo e disse assim, vem aqui com a mamãe. Resumindo, eu estava no banheiro e eu olhei as provas no banheiro e outra parte comendo, mas é assim, a gente fica num desespero tão grande que a gente não sabe quem atender. E isso faz mal pra gente. Claro. Porque a gente não tem, a gente corre contra um tempo que hoje em dia não é o tempo que nos permite saborear os momentos em família. E imagina isso, que a gente fica pensando assim, que tu tens um trabalho, que tu tens uma possibilidade, que tu tens um lar. Imagina o caos no meio de estruturas que não têm essa estrutura familiar. Todos os dias a gente liga um noticiário, a gente acessa uma rede social, os pais e as mães estão matando seus filhos, eles não aguentam mais, estão jogando, agora está na moda de jogar filho pela janela. Gente, em uma semana arremessaram acho que umas 5 crianças, não aqui em Santa Maria, mas é algo assim que está ficando dentro da normalidade, e é justamente porque não estamos prestando atenção no nível de estresse que essas pessoas cuidadoras estão tendo e que não têm mais o cuidado de si. Porque se eu estiver bem, eu estarei equilibrada e eu saberei lidar com essas crianças. Criança requer demanda. Por isso que eu entendo perfeitamente hoje quem opta por não ter filhos. Melhor... Achei que tu ia falar, por isso que eu entendo perfeitamente quem joga a criança pela janela. Não, pelo amor de Deus. Eu entendo perfeitamente quem opta por não ter filhos, porque é uma atitude sábia. Obrigada. Sábia, é uma atitude assim, que é de uma grandeza tão imensa, porque sabe que não vai conseguir se dedicar. Então, antes de ser egoísta, de querer colocar filhos no mundo e não poder dar atenção, porque sabe que requer muito, tu te doa para uma criança. Imagina para 2, 3, 4. E o que tu faz, né? Então, eu fico pensando assim, eu estava associando a questão, quando a gente vai dar aula, que a gente lida com mulheres, com homens, mas mais assim, o público feminino, que é o que eu acabo trabalhando no curso da pedagogia, por exemplo, eu pergunto, o que vocês estão fazendo para cuidar de vocês? Nada, professora, a gente presta atenção quando a gente vem na tua aula. Que a gente respira e a gente se permite a pensar que a gente tem que cuidar da gente. Eu digo, sim, como é que vocês vão cuidar de 30 crianças dentro de uma sala de aula se vocês não cuidam de vocês vão beliscar a criança no primeiro não... Primeira contrariedade de uma criança, vocês já pararam para pensar que vocês vão cuidar durante 4 horas todos os dias, ou 8 horas, dependendo se tiver 2 turmas, manhã e tarde, de 30 vidas, 25 vidas e totalmente diferentes, com histórias de vidas diferentes. Vocês cuidam de vocês? Eu falo, não. Eu digo, já então começar a cuidar, saber o nível de estresse que vocês têm, porque a atividade física, ela promove esse autoconhecimento. A gente aprende a ter o controle do tônus muscular e, por consequência, das nossas emoções. Mas, Dani, tu falava, olha que riqueza desse ponto de vista da Dani, porque ela forma quem vai cuidar. Quem vai cuidar forma quem vai cuidar. Porque este ensino do pequeno, né, de quem está lá na educação infantil, ele pode ser praticamente o substitutivo, digamos assim, né, do que... E é muitas vezes, né? Do que a creche. Antigamente se falava apenas creche, mas hoje temos as escolinhas. Não, e do que não se tem em casa. Exato. Não que seja uma substituição, mas entre não ter num lugar e não ter no outro, então vamos preparar essas futuras professoras. Exato. Para ter essa rede de apoio. Então é mais do que educar, no sentido formal, é cuidar também. Mas primeiro cuidar de si. Eu não consigo cuidar de ninguém se eu não sei cuidar de mim. Dani, e como é que é para ti, que lida sobretudo com adultos, né? Sejam teus colegas, como tu falou, pessoas que vêm de longe, não têm aí essa atenção também, é outro assunto, mas também são alunos que vêm muitas vezes de fora e que também já não são mais crianças. Como é que tu olha para isso? Como é que tu observa, né, se está faltando aí esse cuidado também? O que a gente procura fazer, né, eu e meus colegas também dentro da área
É que muitos alunos, né, eles ficam dentro do cursinho assim, durante muito tempo, né? Eu digo do período da semana, por exemplo, na segunda-feira, eles passam o dia inteiro ali. Aí comem ali e voltam tarde, muitos moram sozinhos. E eu sempre digo que eu também faria isso, porque é difícil se concentrar em casa, ainda mais para quem mora sozinho, né? De chegar em casa e ter essa disciplina de chegar, tomar um banho, fazer os estudos, enfim. Mas o que se procura fazer é ter esse olhar atento, né? Observar, tá faltando, tá com uma carinha meio xoxa. Porque é muita pressão para eles, claro, cada um dentro da sua pressão. Daqui a pouco eu vou falar muita pressão para eles que estão estudando, porque vai dizer, mas é só estudar. Mas para eles é pressão, acho que, né? Não tem essa régua, essa medição de régua que se falou até no programa esses tempos. Mas principalmente eu vejo, eu consigo fazer isso, né? Eu faço decoração, não é porque é uma falsidade. Eu falo, quando tu vê que tá meio borocochô, alguma coisa, você tá precisando de alguma coisa? Quer conversar? Aí conversa um pouco, porque a conversa é uma coisa muito boa, o diálogo é uma coisa muito boa. E eu falo pra cacete, você sabe, né? Eu falo bastante. Então assim, ó, eu gosto, eu não me importo, eu gosto de ouvir. Eu gosto de saber e não saber porque eu tenho curiosidade. E eu sempre digo, eu posso fazer alguma coisa? E né? é interessante isso de que, claro, estamos aqui focando em mães invisibilizadas, mães atípicas, como a professora bem coloca no artigo, mas nós estamos falando também, e aí ampliando essa experiência, de um ser humano que pode estar invisibilizado, porque para trás de ser mulher, ser mãe, cuidadora, tem um ser humano, como disse Daniela Minello, que precisa de autocuidado, que precisa não só do cuidado dos outros, mas de se dar conta de que é preciso se cuidar. Muitas vezes, essa é uma leitura minha, né? Aí, claro, eu estou em diálogo aqui com vocês, me contraponham se quiserem, mas muitas vezes essas mães, essas mulheres enfrentam limitações materiais, dificuldades, escassez, né? De dinheiro mesmo, de recurso em todos os sentidos, mas em alguns casos, essa limitação ou este problema, ele até não é material, mas ele é psicológico, emocional, né? Essa mulher que pode até ter alguns recursos financeiros, materiais mínimos necessários para ter aquela rotina, mesmo que sozinha, mas ela não está bem com o seu emocional e ela não se dá conta de que a limitação vai ser pior ainda se ela não cuidar disso. Exato. E desculpa, Dani. Capaz? A Dani falou importantíssimo mesmo. E essa questão da saúde mental, desse alimento, né, mental, a gente precisa, todos nós, naturalmente, que todos nós precisamos nos alimentar psicologicamente, mentalmente, e nos cuidar, que é uma coisa muito importante. E eu fico pensando, até deve saber uma outra, né, mãe que se chama invisível aí, mas a questão financeira é uma barreira absurda em vários sentidos. Porque por mais que tu tenha, digamos, tá, uma classe média baixa, sobrou um dinheiro, alimentei meus filhos, sou solo, fiz o que eu tinha que fazer, paguei minhas contas. Eu não sei, eu não sou mãe, mas eu tenho mãe, né? Ainda bem, não estou reclamando, mãezinha, que fique bem claro. A importância que é a pessoa, por exemplo, eu sou mãe de 4, tenho condições financeiras limitadas, consegui ajustar as contas daquele mês, consegui alimentar meus filhos, sobrou um dinheiro. Não vou fazer a unha, não vou comprar creme. E encerramos por aqui mais um Jogo Queria de falar Cintura. mais, muito mais. Muito obrigada a vocês que encararam esse tema e a você aí na nossa audiência, entre os nossos telespectadores também. Até o próximo programa. Jogo de Cintura.